Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem retém é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, fala senhores, como é que os senhores estão? Salve NoFapers, um salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal chamado A Vida 2%, dentro dessa comunidade onde você cada dia mais aprende a como hackear o seu cérebro, hackear a sua biologia e jogar de hack, que basicamente é você utilizar a sua energia vital e a sua energia sexual para desbloquear capacidades físicas, biológicas, neurológicas, sensoriais e até mesmo extrasensoriais, simplesmente utilizando algo chamado tesão. Foi isso que o Criador nos deu e é essa capacidade que nós temos que desenvolver cada dia, e isso você aprende aqui dentro dessa comunidade chamada A Vida 2%. Inclusive, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quantos dias de NoFap, de retenção seminal vocês estão. E mais interessante também, você que decidiu parar de tomar café ou você que já não tomava, há quanto tempo que você está sem café e cafeína? Coloca aqui embaixo. E quando eu falo café e cafeína, o café obviamente é o café e a cafeína é tudo aquilo que contém cafeína. Como por exemplo, chá mate, chá verde, chá preto, tereré, chimarrão, o próprio café em si, os famosos energéticos, os Red Bull da vida e outros energéticos que possuem, e também suplementos como pré-treino para academia, que também contém cafeína, que você está sem nada, zero cafeína. Comenta aqui embaixo há quantos dias. Inclusive, hoje eu completo 8 dias sem café, sem cafeína, e em NoFap, em retenção seminal, eu estou com 2.150 dias praticando essa gloriosa prática, essa dádiva dada pelo Criador. E eu glorifico muito o Criador por isso. Senhores, 8 dias hoje sem café, sem cafeína, eu posso dizer para vocês que algumas coisas começam a mudar, principalmente a partir do 7º dia, que foi ontem no caso. Ontem eu já estava com uma melhora perceptiva muito interessante, o cérebro muito mais afiado, já estava com o sistema nervoso completamente relaxado, mas hoje, com o dia 8, algo inusitado acontece. É como se o seu sistema de dopamina, ele literalmente resetasse, porque por mais que eu não assista pornografia e não me masturbo há anos, inclusive esse ano aqui no dia 26 de agosto vai completar 6 anos sem assistir pornografia, sem me masturbar e sem ejacular, sem propósito, mesmo assim ocorre ainda uma liberação de dopamina, muitas vezes artificial. Obviamente vai ter a dopamina natural, que é quando você está treinando, que é quando você está lendo, está correndo, está praticando alguma atividade, seja física ou intelectual e espiritual. Porém, a cafeína, ela é um grande estimulante de dopamina, justamente porque ela vai aumentar o seu nível de cortisol, vai estressar o seu sistema nervoso, que é coisa que eu já falei nos episódios anteriores. Isso inevitavelmente vai também liberar muita dopamina, que é aquela criação de expectativa extrema, rigidez que a cafeína vai gerar. Então assim, com 8 dias sem cafeína, cara, não tem mais isso. Não tem mais esse excesso de dopamina. É como se o meu cérebro ele ficasse assim, ó. Um silêncio total. E isso é interessante por quê? Porque o nosso cérebro, há muito tempo, há muitos anos, ele não sabe o que é experienciar isso. Um total silêncio absoluto, com o sistema nervoso relaxado, sem ter o estresse na sua cabeça. Então, com 8 dias, muita coisa acontece. Então é como se o meu sistema de dopamina tivesse resetado. Hoje eu acordei, era por volta de 4h30 da manhã, e eu não quis acordar nesse horário, mas o meu cérebro quis acordar. Só para vocês terem noção, eu não coloquei o celular para despertar, mas eu acordei 4h30 da manhã. E uma coisa muito interessante foi a seguinte: ontem eu fui dormir por volta de 9 horas da noite, 9h20, alguma coisa assim. E também, cara, sem precisar tomar nada, nenhum chazinho, nada, nenhum indutor de sono. Não, não, é como se o meu corpo dissesse: meu irmão, deu por hoje, já gastou sua energia,
A energia do hoje você já gastou, agora é hora de descansar e ir para o próximo dia. Por quê? Sistema de adenosina resetado. E cara, isso é magnífico. Lembrando que nos primeiros 5 dias é uma dor de cabeça absurda para você que está tentando parar. Inclusive eu aconselho vocês a tomarem água com sal nesse período. Água e sal integral. E descansar. Se der vontade de dormir depois do almoço, cochila. Se der vontade de dormir mais cedo, durma, não tem problema. Teu corpo está resetando, tá sem a porcaria da cafeína. Então você vai perceber que nos primeiros dias você vai mijar, a hora que a urina bater ali na privada, vai bater aquele cheiro assim, você vai sentir o cheiro do café. O corpo está eliminando a cafeína. Isso é muito interessante. Então assim, 8 dias... Basicamente isso que eu estou sentindo, a mente muito mais afiada, uma melhora na fala, na comunicação e na dicção. Por mais que eu já tenha uma boa dicção, eu percebia que quando eu estava com cafeína, às vezes eu gaguejava e travava na hora de falar, porque o cérebro ele fica numa rigidez e ao mesmo tempo tudo isso aqui é motor, neuromotor e músculo, então você não consegue pronunciar fácil porque fica tudo rígido. E eu percebi que até a minha fala, minha desenvoltura está muito mais leve, muito mais fácil. Isso inclusive para você que gosta de se comunicar, abandone a cafeína o quanto antes. Episódio de hoje, episódio número 231. Como eu prometi para vocês, virá uma série aqui pela frente, onde eu vou falar sobre malefícios, tanto do café, cafeína, unindo em pornografia e masturbação. É a derrota na certa para sua vida em todas as áreas, em todos os âmbitos. Eu coloquei como título hoje, bronha, café e cafeína te deixam sem essas vitaminas. E hoje eu quero falar para vocês algumas vitaminas, eu sei que são muitas, que essa maldição do café acaba inibindo. E quando eu falo maldição, pessoal, eu não quero que vocês se sintam ofendidos. Eu sei que tem gente que ainda gosta do café. Meu irmão, eu sou filho de mineiro. A cidade que eu moro aqui, a próxima cidade é Minas, tá? A cidade que faz divisa aqui com o meu estado de São Paulo é Minas. Minha mãe é mineira, os parentes da minha mãe são todos mineiros, tudo judeusada mineiro, então assim... Eu sei, cara, que falar de café é um pouco complicado, eu também fui um cara muito viciado em café. Eu sei pra galera que fica enchendo o saco aí dizendo, mas também você tomava 2 litros. Não, isso aí é muito tempo atrás, os últimos períodos da minha vida que o café já estava fazendo mal. Eu tava tomando 2 xícaras, às vezes 1 xícara só por dia, e mesmo assim, cafeína no teu metabolismo é veneno, tá? Então assim, quero que vocês entendam que com o passar do tempo, vocês vão perceber que o café tá fazendo mal pra vocês. Inclusive... É ruim se você parar para analisar, é amargo, mancha todos os seus dentes, mas por que você gosta? Você, na verdade, não é que gosta do café, é a substância a cafeína que te viciou. Então, na verdade, você está preso dentro de um vício, está danificando o seu sistema motor, o seu sistema nervoso central, todo o seu sistema. Então, assim, pensa um pouquinho, principalmente hoje sobre o que eu vou falar para vocês, por quê? Porque quem pratica NoFap, retenção seminal, sabe do que eu estou falando? Quando você ejacula através de pornografia, masturbação, e você tem uma ejaculação constante, onde o teu corpo não consegue processar e reabsorver o teu próprio sêmen, o que vai acontecer? Vai acontecer um desperdício muito grande de vitaminas de A a Z. Então, se você assiste pornografia e se masturba, inevitavelmente você já está em déficit vitamínico, porque você está ejaculando. Dentro do teu sêmen tem todas as vitaminas, minerais, nutrientes, células, hormônios, DNA capazes para gerar uma nova vida. Então, se você está ejaculando, você já está desperdiçando tudo isso. Mas então, fique atento do seguinte, a cafeína ela vai bloquear, inibir e desgastar essas vitaminas que eu vou passar aqui para vocês hoje. Parte mais interessante. Não, Crispim, eu bebo café, eu tomo cafeína, tomo os meus chás da vida que contém cafeína, eu tomo o meu energético, meu pré-treino, mas eu me alimento muito bem. A grande questão é a seguinte, não é o que você come, uma coisa é você comer, outra coisa é o teu corpo passar por um processo de digestão, outra coisa é o seu corpo passar por um processo de absorção e depois metabolização. Perceba, cara, a partir do momento que você põe qualquer coisa na tua boca e ingere, ela vai ter que passar por esses 4 processos. Você está me entendendo? Então, por exemplo, primeira coisa, digestão. Primeiro, esse alimento ele vai ter que ser muito bem digerido. E já é comprovado cientificamente, inclusive vocês podem pesquisar aí. Tem um livro que se chama Cafeína Blues, vocês podem ler. É um psiquiatra, é um médico renomado que refutou a cafeína há anos e anos e anos atrás. E esse cara foi perseguido pelas grandes indústrias da cafeína, do café, das grandes lavouras, grandes agricultores, os donos do mundo, perseguiram esse cara. Por quê? Porque ele estava ensinando os malefícios da cafeína. E, cara, ele tem um repertório muito grande de pacientes que ele atendeu, que todo o problema culminava em cafeína. E abolir a cafeína da vida dessas pessoas, todo mundo melhorava. Em quadro depressivo, de ansiedade, de transtorno, problemas gastrointestinais, problemas de digestão, problemas de refluxo, gastrite, todo tipo que vocês pensarem, deficiência de vitamina, infertilidade, tudo isso ele resolvia logo de primeira vista, como uma primeira solução,
remova a cafeína da sua vida. E esse cara transformou muitas vidas, inclusive vocês podem pesquisar. Seja aquele cara que fica no chat GPT e no Google, não, faça isso não. Ó, quem que programa essas porra? Vocês têm que parar pra pensar um pouquinho. Aí vem uns caras nos comentários que quer refutar com o chat GPT. Vocês estão de brincadeira. Aí tá lá, quem que é o dono do chat GPT? O dono do cafezal. Aí é complicado, né? O cara falar mal do café. Então assim, aqui eu não tenho partidarismo. Até um tempo atrás eu tava tomando café e sem problema nenhum. E agora, cara, eu sei que a cafeína faz mal e eu vou refutar. Você tá entendendo? Só que eu refuto com base em conhecimento, diferentemente de muitas pessoas, tá? Então o que que ocorre? Vai ter que passar por 4 processos. Primeiro, digestão, então vai atrapalhar o processo de digestão. Depois vai ter o processo de absorção, que é o que o teu corpo vai absorver. Depois vai ter o processo de metabolização, que é a capacidade de onde o teu corpo, o teu organismo, ele vai metabolizar tudo isso, tá? Então o primeiro processo é onde você vai ocorrer a digestão, a metabolização, a absorção, ou melhor dizendo, a absorção e depois a metabolização dos nutrientes. Então o que que ocorre? A cafeína bloqueia tudo isso, tá? Então vamos lá, para começar, quais são as vitaminas, Crispim? Primeira, a vitamina B6. Vitamina B6, provavelmente algum parente seu, teu pai, tua mãe, ou até mesmo você, algum dia na sua vida, talvez teve que suplementar com a B6. Da onde que vem a B6, Crispim? É só vocês pararem para analisar. Quando alguém geralmente fala assim, ó, tô precisando produzir serotonina. Já ouviu alguém falar assim, o hormônio do bem-estar? O hormônio do prazer, serotonina. Agora eu tô serotoninado porque eu produzi serotonina. Quando alguém não produz serotonina, ela tem quadros de depressão e de ansiedade. Justamente por conta dessa deficiência, a vitamina B6. E a cafeína, adivinha, ela bloqueia a absorção da vitamina B6. Lembrando que as vitaminas B, ela é um complexo, então são várias vitaminas. A primeira que a cafeína vai bloquear é a vitamina B6. Ela é uma participante essencial para produzir serotonina, outra coisa, dopamina. Então perceba que se você tem dificuldade em sentir prazer pela vida e aí onde ocorre processos de quadros melancólicos e depressivos, provavelmente você está com deficiência de B6. Por quê? Porque teu intestino não está absorvendo. Mas Crispim, eu estou consumindo bastante carne, laticínios, que é da onde vem a vitamina B6, mas eu não estou me sentindo bem. Por quê? Tem um pretinho ali bloqueando, que é a cafeína. E quando eu falo pretinho, não que a cafeína seja preta, mas por conta do café. Mas a cafeína está em outras substâncias, como eu também já falei para vocês. Então a cafeína, ela está bloqueando tudo isso. Lembrando também que a cafeína, ela é um dos... A cafeína não, a vitamina B6, ela é um dos precursores também do GABA, algo completamente importante para o teu cérebro, que vai melhorar o seu humor, a memória, a concentração e o funcionamento de todo o seu sistema nervoso. Então perceba que a vitamina B6 ela é importante para o seu sistema nervoso. Mas lembra que eu falei que a cafeína afeta o seu sistema nervoso? Por quê? Porque ela bloqueia a absorção de vitamina B6 e o pouco que tem, ela desgasta. Você joga para fora. Então imagina, você está ingerindo, cara, e está jogando tudo para fora, essas vitaminas, minerais e nutrientes. Então é importante você analisar. A B6 vai fazer com que você tenha uma melhora na cognição e um prazer pela vida. Crispim, estou praticando NoFap, estou praticando retenção seminal, mas percebo que ainda me falta alegria pela vida. Dá uma analisada aí se não está faltando B6. E não adianta você pegar e depois tomar um comprimidinho, sendo que tem alguma coisa ali que está bloqueando essa absorção e a metabolização da B6, que na verdade é a cafeína. A cafeína bloqueia. Inclusive, vocês podem pesquisar aí, um dos maiores doutores, que foi o hype dele há alguns anos atrás, o famoso Dr. Ray, o Dr. Ray, ele já falava, cafeína bloqueia a absorção disso, cafeína bloqueia isso, cafeína bloqueia... Tem o vídeo dele lá, vocês podem pesquisar depois, para não falar que é coisa da minha cabeça, né? Porque quando eu falo, é coisa da minha cabeça, mas vocês podem pesquisar, tem uma cadeia científica por trás disso, mostrando os danos da cafeína. Mas por que que isso não é tanto falado assim? Isso deveria ser ensinado às escolas, do mesmo jeito que ensina sobre NoFap e retenção seminal, deveria ensinar sobre os malefícios da cafeína. Mas por que que ninguém ensina? Porque, cara, é um negocinho que parece tão inofensivo, você vê nas embalagens, não tem nenhum anúncio avisando do perigo, então assim... Nas escolas tem gôndolas assim onde serve energético, refrigerante para a criançada tomar, tá tudo cheio de cafeína. Então perceba, meu filho tem autismo, meu filho tem TDAH, às vezes ele não tem nada disso, às vezes é só a cafeína danificando todo o sistema nervoso. Precisa tirar para relaxar e voltar a ser zen, natural. Hoje a gente tá na geração, né, da galera que faz isso aqui, ó. Medita, só que deixa eu falar para você, se você tem cafeína correndo na tua veia, você nunca vai conseguir entrar em estado de meditação, não vai conseguir. Não, Crispim, eu consigo. Então, na verdade, está no pequeno potencial, você nunca conseguiu no macro potencial. Por quê? Porque a cafeína ela vai ativar o seu sistema nervoso e cortisol alto, não tem como entrar em meditação, isso é impossível, não tem como.
Outra vitamina também que a cafeína ela vai bloquear é a famosa B12. A B12 todo mundo conhece também, a famosa cobalamina. A vitamina B12 ela também é importante porque dentro do teu cérebro existe uma bainha chamada mielina. Essa bainha de mielina é o que vai proteger todo o teu cérebro, vai proteger os seus neurônios. E adivinha? A cafeína ela bloqueia a vitamina B12. E ela bloqueando a B12, ela também, a vitamina B12, ela também participa da formação de células sanguíneas. Então todo o seu processo de formulação sanguínea, cara, está dentro dessa vitamina chamada vitamina B12. E ao mesmo tempo ela também é fundamental na produção de energia. ATP, produção de energia dentro de você. Então perceba que pessoas que têm deficiência de B12, ela tem até mesmo deficiência cognitiva. Inclusive, se uma pessoa ela é vegana, ela precisa inevitavelmente suplementar com B12. Por quê? Porque não tem B12 em fonte de origem vegetal. A B12 só tem em fonte de origem animal. Então perceba que os veganos que não suplementam geralmente são aqueles que ficam militando. Por quê? Porque faltam B12 para a cognição. E outras coisas, pessoas com quadro depressivo também, quadro de deficiência na memória, dificuldade de raciocínio, de interpretação, confusão mental, falta de B12. E provavelmente, talvez você também já suplementou, alguém da sua família suplementou quando estava tendo transtorno de ansiedade, depressão, problemas gastrointestinais. Só que aquilo que eu falo para vocês, não adianta você pegar uma pílula e jogar para dentro, sendo que tem algo bloqueando. Então hoje a gente tá vivendo a geração da galera que tá tomando um monte de nootrópico. E se eu falar para vocês, eu não tomo nada, cara, eu não tomo nada. A única coisa que eu faço, eu consumo carne, bebo água com sal, mais nada. Só que aí vocês param para pensar, hoje a gente tá vivendo na era que, deu um probleminha, deu uma deficiência de B12, eu vou lá e suplemento. Só que a questão é a seguinte, teu corpo tá absorvendo, tem algo que tá bloqueando. Não é mais fácil retirar algo que está bloqueando? Mas é um vício, né? Não, mas segundo essas pessoas, ninguém é viciado. Então para pensar, se através da ejaculação você já perde todas essas vitaminas, imagine ejaculando, que é as recaídas que geralmente a maioria das pessoas já tem, junto com o café, junto com a cafeína. Tem muitas pessoas que estão beirando o colapso e não faz ideia do que está acontecendo. E muitas vezes só vai entender quando tiver algum colapso. Uma crise alérgica, uma crise de ansiedade, uma crise, um quadro grave depressivo, uma crise de fadiga adrenal, de burnout. E aí só assim vai atentar e vai dizer, putz, aquilo que aquele cara estava falando no ano de 2026, no mês de julho, fazia sentido. Sobre a cafeína eu não dei atenção, porque a cafeína bloqueia B6, bloqueia B12, e tudo isso vai gerar danos para o teu cérebro. Por quê? Porque a vitamina B12 ela também é responsável pela proteção de todos os seus neurônios e a proteção também contra danos neurológicos. Quer ficar bem na cabeça pro resto da vida? Tem que ter B12 no teu corpo, só que enquanto você tiver café, ele vai competir juntamente com todas essas vitaminas. A vitamina do complexo B praticamente inteira, tá? Vai ser atrapalhado a absorção, mas eu falei só de duas aqui, até mesmo para não ficar muito longo, mas depois vocês podem pesquisar todo o complexo B que tem. E não adianta ficar suplementando se você não tirar isso da sua vida. E agora a parte importante, retenção seminal e NoFap. Se você tá tendo dificuldade e tá recaindo bastante, eu falo para vocês, tirem a porcaria da cafeína, vocês vão ver se vocês não conseguem avançar cada vez mais. Eu tenho vários grupos no WhatsApp que eu participo e grupos que eu tenho mesmo, que são meus, são dois grupos. O Restaurando Éden e a Caverna 2%. Cara, a galera tá relatando que tá conseguindo avançar depois que tirou o café, principalmente lá no Restaurando Éden. O pessoal tá deixando relatos. Eu consegui avançar dentro da prática depois que eu abandonei o café e a cafeína. Só que assim, se é eu falando, as pessoas não acreditam, mas tem testemunhos. Inclusive, Caverna 2%, a galera começou a tacar fogo, cara. Jogaram fora chaleira, café, torrou o pó, jogou fora o cacau. Então assim, é entender o que faz mal pra você, cara, e tomar uma decisão. É isso que é viver 2%. Afinal de contas, é para 2% só da população. Então assim, eu entendo. A minha missão aqui é falar. Mas os 2% vai ouvir, vai absorver. Talvez hoje não faça sentido, você continua tomando café. Até o dia que gerar um desconforto, você vai falar, putz, vou fazer o teste. Fez o teste, é batata. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Agora não, as pessoas estão ejaculando constantemente, 98% da população. Ejaculando constantemente e ingerindo café e cafeína. Você imagina, perdendo um monte de vitaminas e o pouco que ainda tem, a cafeína está bloqueando. Você imagina que situação deplorável. E a longo prazo isso vai dar um prejuízo muito grande. Outra coisa também que a cafeína vai fazer é bloquear cálcio, tá? Isso o Dr. Lai Ribeiro já falava, Dr. Ray também já falava, no livro Cafeína e Blues, tem outros livros também contra a cafeína. Inclusive teve uma mulher também chamada, se não me falha a memória, Ellen White, e ela também falava sobre os malefícios da cafeína. Inclusive o pessoal fala, não, falou mal da café e da cafeína, ele deve ser daquela religião. Não, eu não sou de religião nenhuma.
Mas eu sou altamente espiritual e eu reconheço que a cafeína ela vai danificar o seu sistema nervoso, ela vai tirar a sua paz, o seu estado de presença, e fora do estado de presença você não cria e nem fica conectado com o Criador. Isso é normal. Por isso que a gente vive na era da ansiedade. As pessoas não conseguem nem se conectar com o próprio Pai, o próprio Criador, o dono da nossa centelha divina, o dono da nossa codificação genética, do nosso DNA. A gente não consegue se conectar porque tem alguma coisa que está bloqueando. O que é? Alguma coisa bloqueia a interferência que nos leva até essa comunicação. Cafeína, sistema nervoso agitado. Mente vazia, oficina do Criador. Mente cheia, oficina do diabo. Né? Falavam errado antes, né? Mente vazia, oficina do diabo. Mentira, mente vazia, você se conecta com o Criador. O Criador para habitar tem que estar vazio, você tem que estar vazio, cara. Agora não, cheio de informação, dopamina, luxúria, pornografia, masturbação e não sei o que, sexo desenfreado. Não. Aonde que o Criador vai habitar? Mente cheia, oficina do diabo. A mente da ansiedade, a mente já é do diabo. Então assim, para analisar. Vai bloquear cálcio. O cálcio, além de ele fortalecer os teus ossos, ele também fortalece o teu dente, tá? Imagina comigo. A maioria das pessoas, por utilizar cafeína, tem problema com ranger de dente durante a noite, bruxismo, isso já vai desgastar teu dente e já vai perder bastante cálcio. E o pouco que você for consumir de cálcio através de laticínios ou outras fontes de cálcio, automaticamente vai ser bloqueado também por conta da cafeína. Inclusive, nesse livro Cafeína e Blues, ele vai falar, cara, um monte de paciente com fibromialgia, problemas nos ossos, um monte de tipo de questões que envolve cálcio, ossos, dente. A maioria dessas pessoas conseguiram a remissão depois que retiraram café e cafeína da vida delas. Tá assim, não sou eu que estou falando, tá? Outra coisa também, o cálcio ele vai permitir a comunicação dos neurônios. Já viu o vídeo lá da capa anterior que o cara tá assim, um masturbador? Piorou um masturbador que toma cafeína e café. Aí sim ele está danificando o cérebro dele. Outra questão importante também, o cálcio ele vai ter uma função muito importante na participação também do seu batimento cardíaco, isso é muito importante, e na liberação de neurotransmissores. Extremamente importante para a comunicação da sua vida, cara, comunicação de raciocínio. Outra coisa também que o café, a cafeína bloqueia. Então imagina, tudo isso ejaculando você já perde e tomando cafeína você não consegue absorver quando você está se alimentando. Eu sei que muita gente depois que recai diz assim, eu vou tomar um multivitamínico, Crispim, porque eu recaí, agora eu vou tomar um multivitamínico e eu vou ficar bom. Você sabe que não fica, que já faz tempo que você está testando isso e não dá certo. Por quê? Porque a vitamina que você está tomando, cara, ela é feita em laboratório, a biodisponibilidade, a absorção, teu corpo às vezes nem sabe que tipo de medicamento é aquele porque ele é sintético, então não vai absorver. E ainda tem a cafeína bloqueando o pouco que teria que absorver, então vocês imaginam o caos que essa pessoa vive. Então isso que eu estou apresentando para vocês aqui, pessoal, não é extremismo, é para vocês entenderem que existe uma vida com muito mais energia, muito mais cognição, muito mais capacidade criativa, com muito mais paz, sem neurose, sem estresse, mas simplesmente você precisa abandonar algo que foi colocado na nossa mente que a gente deveria tomar café. E quem disse que a gente deveria tomar café, cara? Quem foi que disse isso? Isso foi criado. Alguém um dia experimentou, viu que viciava e começou as grandes indústrias. Inclusive, um dia eu posso contar a história aqui, tá? Onde começou a história do café, por onde ele passou. Inclusive, teve muitas mãos escravas para cuidar desse café também, teve muita exploração, enfim, isso aí a gente deixa para um outro episódio também. Outra coisa que o café ele vai bloquear é algo chamado magnésio. Já ouviu falar? Não, Crispim, eu estou suplementando magnésio. Por que você está suplementando? Não era para estar suplementando, no alimento tem. Mas por que você não está tendo a quantidade de magnésio suficiente? Porque você ainda toma café e cafeína. Refrigerante, Coca-Cola, energético, chás, café, chás que contém cafeína. Lembrando que uma boa alternativa também para você que precisa estar tomando alguma coisa quente é só tomar chá que não tem cafeína. Por exemplo, capim-cidreira, você pega a chá de hibisco, você pega outros chás que também são calmante. Deixa eu lembrar algum aqui que são calmante. Cidreira, hibisco, camomila, você pode tomar chá de camomila também, não tem cafeína. Tem uma outra também que eu estava tentando lembrar aqui, mas enfim, depois você pode pesquisar, dá um Google aí, chás que não contém cafeína, pode tomar, cara. Você precisa daquele ritualzinho para ler, para estudar, para começar o dia, não tem problema. Abandone a cafeína e o café, que são malignos para o teu corpo, para o teu cérebro, para o teu intestino, para tudo. Então o magnésio ele atua em mais de 300 reações químicas e enzimáticas dentro do teu corpo, mais de 300. Magnésio, essa grande vitamina. Agora imagina, você está desperdiçando toda vez que você ejacula e toda vez que você toma cafezinho. Vai bloquear a absorção de magnésio. O magnésio está relacionado para reduzir o estresse. Crispim, mesmo praticando NoFap e retenção seminal, me sinto muito estressado, cara. Às vezes eu tenho dificuldade para dormir. Falta de magnésio. Você sabe que muita gente, quando às vezes suplementa magnésio, o magnésio correto, e às vezes consegue absorver um pouco. O que acontece com ela? Ela chegou durante a noite e ela desmaia, ela dorme. Por quê? Magnésio é relaxante. Neurorelaxante, relaxante muscular,
magnésio. Só que isso era para ter natural no teu corpo, por que que não tem? Porque você está tomando muita cafeína. Ele vai melhorar também o teu sono, ele vai favorecer a produção de ATP, que é a produção de energia, ele vai regular toda a atividade cerebral, ele também vai lutar contra a excitabilidade do teu cérebro e do teu neurônio contra agentes estressantes. Geração ansiosa, mas ao mesmo tempo é a geração que assiste pornografia, se masturba e toma café e cafeína. Loucura, né? Mas algumas pessoas, isso aqui é a resposta de Deus e eu sei disso. Eu fico tranquilo contra os ataques, contra os haters, galera que me chama de extremista. Cara, quando eu comecei a ensinar sobre NoFap e retenção seminal, também me chamava de extremista. Não tem problema nenhum. A minha voz aqui é para os 2%, fiquem tranquilo. Então, por exemplo, estou falando sobre cafeína, não, ele é extremista. Não, fica tranquilo. Vai chegar o dia que você vai falar, putz, agora é hora de testar aquilo que aquele barbudo falou. Vocês vão ver que loucura que é isso. Faça o teste, pelo menos, só que você precisa de pelo menos 30 dias sem café. Não adianta tirar 2 dias, 3 dias, você não vai passar nem pelo processo de desintoxicação. Para desintoxicar por completo é 10 dias. Eu estou no 8º dia, já estou sentindo benefício, mas eu sei que o corpo ainda está desintoxicando. Vocês param para pensar? Então pelo menos 30 dias para vocês sentirem os benefícios. E para pensar, o café amargo é um sabor que não tem sabor. Então na verdade você criou uma adaptação cultural que foi colocada na sua cabeça, que ligou a intelectualidade, café e livros, café e reunião, café e movimento business, café e roça. Eu entendo tudo isso, mas precisa ser entendido. Essa porcaria foi feita para ser tomada ou não? No dia que você analisar isso um pouco mais a fundo, você vai descobrir que não foi feito para ser tomado. Afinal de contas, a cafeína é o veneno da planta tentando espantar o predador, aquilo que vai consumir ela. Por exemplo, você pega o feijão, você pega outros alimentos que contêm alguns venenos também, que é para se proteger. Alguns vai ter lecitinas, outros vão ter oxalatos, fitatos, que são o quê? O sistema de defesa da planta. A cafeína é um desses sistemas de defesa de algumas outras plantas, como por exemplo chás, café, até mesmo grama. Na África tem uma grama lá que se você mastigar a grama, cara, você entra em estado de neurose, porque altas doses de cafeína. É a planta para sobreviver e evoluir, ela criou o sistema de defesa dela. Então, magnésio vai ser bloqueado dentro de você também. Outra vitamina que também vai ser bloqueado dentro de você é o famoso zinco. Quem pratica NoFap e retenção seminal sabe da importância disso. Até mesmo porque provavelmente viu um vídeo do Dr. Lair Ribeiro, bem antigo, onde ele fala que quem ejacula constantemente, quem se masturba, tem perda de zinco. E zinco é importante para quê? Testosterona. Que o spin não consiga aumentar a testosterona de jeito nenhum. Primeiro, está com dificuldade na retenção seminal e também não está tendo absorção de zinco, porque você ejacula, desperdiça, a hora que você tenta consumir alguma fonte de zinco, a cafeína bloqueia. E o zinco ele é extremamente importante, não só para a produção de testosterona, mas também para a cicatrização, a síntese de proteína no teu corpo, a neuroplasticidade. Sabe o que é neuroplasticidade? Quando você está tentando praticar NoFap para o teu cérebro não voltar a ser viciado de novo, para ele começar a se readaptar. O que é neuroplasticidade? A capacidade de você se readaptar, se voltar à originalidade novamente, teu cérebro readaptar todos os padrões original, e você não consegue, por quê? Porque falta zinco. E o zinco é uma vitamina extremamente importante para isso, mas você ejacula e perde, o pouquinho que consome a cafeína não deixa chegar. Então imagina, até mesmo a questão do seu humor, aprendizagem também, está tudo relacionado com o zinco. O spin tem a dificuldade de ler um livro, a dificuldade de concentrar, a dificuldade de raciocinar, a dificuldade de vencer esse NoFap, chegar nesses 90 dias de retenção seminal, faltando zinco. Não está conseguindo praticar a neuroplasticidade. Aonde que está sendo inibido isso? Cafeína bloqueia zinco, café bloqueia zinco. Importantíssimo também. Outra vitamina do complexo B é a B2, a famosa riboflavina também. Extremamente importante, o café bloqueia, porque ela converte a energia dentro das suas células. Olha para vocês verem que interessante. Produz energia dentro das suas mitocôndrias. E é importante para a sua saúde cerebral, é um potente antioxidante também, importante para os seus olhos e ao mesmo tempo para o seu metabolismo celular. Tudo isso é impedido e bloqueado pela cafeína. Aí você ejacula, mesmo assunto de novo, perde, pouco que consome, não consegue absorver. Faz um teste, meu irmão. O que te impede? Você não gosta de ser chamado de viciado, né? Mas se você não consegue, você é viciado, cara. Se você não consegue abandonar é porque o vício já foi instalado. E eu tô falando pro bem de vocês. Vocês acham que eu estaria perdendo meu tempo subindo aqui no alto de uma montanha, debaixo de um sol, gravando coisas, ensinando? Aí, ó, já vai completar quase 30 minutos. Quero salvar sua alma, cara. Quero salvar sua vida. Confia em mim que eu tô falando. Confia em mim. Pode confiar. Tem uma comunidade. Tem experimentos. Tem cientistas por trás, fica tranquilo, confia em mim. Café nunca te fez bem, café só te anestesiou, mas ele está trazendo efeitos colaterais, estufamentos, gases, azias, ansiedade, depressão, palpitação, estresse, bruxismo, ranger de dente, insônia, dificuldade em socialização, dificuldade em avançar dentro da prática do NoFap da retenção seminal.
Faça um teste, se revolta contra todo mundo. Você vai ser chamado de estranho, mas não liga não, você já é um 2%, você já é estranho por natureza. Mas que beleza. Seria isso. Outra vitamina também que é bloqueada é a famosa vitamina A. A vitamina A ela é essencial para a sua visão. Provavelmente muita gente já ouviu falar disso, mas também é importante para a sua imunidade, a integridade da sua pele, da sua mucosa. Putz, Crispim, cheio de espinha no rosto eu tô. Nenhuma espinha. Por quê? Meus olhos brilhando. Por quê? Porque eu tenho vitamina A dentro do meu corpo. Meu corpo está absorvendo. Primeiro, já são 6 anos praticando NoFap e retenção seminal. Então as vitaminas estão dentro de mim. Teve esse período aí, obviamente, tomando café todo dia. Provavelmente afetou alguma questão de vitamina. Afetou, mas já não estava perdendo então. Então o pouco que estava absorvendo ainda estava dentro de mim. Por quê? Porque não estava desperdiçando. Mas agora, cara, com 8 dias sem café e sem cafeína, e eu nunca mais vou tomar essa porcaria na minha vida, vocês podem anotar isso? Nunca mais? Meu irmão, eu quero só ver o que virá pela frente. Essa é a loucura da vida. É isso que eu quero que vocês comecem a experienciar dentro de vocês também. E no cérebro, a vitamina A, ela participa de um desenvolvimento importantíssimo de neuroplasticidade também. A capacidade do seu cérebro de regenerar e formar novas conexões, novas sinapses. Quer criar um novo hábito? Precisa dessas vitaminas. E como que faz? Tem que ter a cafeína expulsa do teu corpo para que você consiga absorver com qualidade todas essas cafeínas. Se você é aquele cara que já tem aquele monte de suplemento dentro da tua casa, cara, tem um grande probleminha aí. A cafeína desgraçou sua vida, eu sinto muito lhe falar. Você não quer ouvir, mas eu preciso te falar. Ela desgraçou sua vida. Você precisa começar a absorver as vitaminas na alimentação natural. E como que você vai fazer isso? Joga a cafeína fora. Tenha medo não. Joga a cafeína fora. Pode jogar. Taca fogo nela e marca nos stories lá da @vida2% lá no Instagram. Eu posto você no stories. Pode marcar lá, fica tranquilo. Seja maluco, cara. O mundo é dos malucos e dos ousados. Se fosse pra você seguir a manada, você seria 98%. E 98% bebe cafezinho. Nesse horário aqui, agora são 3 horas e 28 minutos. É horário de intervalo nas empresas. Eu fui diretor de recursos humanos, eu sei do que eu tô falando. 3 horas, 3h30, é horário de intervalo de cafezinho. O povo tá tomando café nesse horário e daqui a pouco trabalha, pupila dilatada. Chega em casa lá, o cara tá louco, anestesiado de café e não consegue dormir. Você entendeu? Sistema nervoso agitado. Bora resolver essa bagaceira na vida de vocês aí. Outra vitamina importante, essa aqui também vocês conhecem muito, não é de você ficar chupando limão e laranja para tentar repor, que não vai funcionar se você tiver com cafeína na veia, cafeína no teu sangue. Que é o quê? Vitamina C. Importante, imponente, antioxidante para o teu corpo. Vai atuar combatendo vírus, patógenos, gripes, resfriados, problema de inflamação crônica. Vitamina C, um potente antioxidante. Porém, se tiver a cafeína, vai bloquear tudo isso dentro de você. Também auxilia na produção do próprio colágeno. Tua pele, cara, vai precisar de vitamina C para produzir o colágeno. Vai fortalecer sua imunidade também em todas as áreas da sua vida. Mas se tiver tomando cafeína, não vai funcionar. E para finalizar, a última vitamina, que na verdade não é vitamina também, ensinaram tudo errado para nós, essas porcariadas, é o famoso hormônio D. A famosa vitamina D, que não é vitamina, é um hormônio D e é produzida através do sol. A absorção do sol, juntamente com colesterol no teu corpo, vai produzir essa cadeia, síntese de hormônio D, que aí é importantíssimo para a sua vida, porque ele é o hormônio regulador de tudo na sua vida. Ele vai modular centenas de genes. Sabe o que é gênese? A sua genética, sua gênese, tá dentro do seu hormônio D. Cara, é importantíssimo também para a sua imunidade, para a sua cognição, fabricação de outras vitaminas, outros hormônios, depende do hormônio D. Com o hormônio D baixo, cara, você vai ter depressão também. Você vai ter queda em toda a sua imunidade. Por quê? Porque falta o hormônio D. Eu preciso pegar um solzinho para ter o hormônio D. Fica com cafeína para você ver, vai ter dificuldade, você vai só queimar no sol, porque às vezes está comendo um monte de óleo vegetal também, e não vai conseguir o bendito hormônio D. Também ele vai modular os seus genes, então como eu falei, ele vai fortalecer os seus ossos, todo o seu sistema imunológico é fortalecido e também todos os seus neurotransmissores. Ele vai reduzir grandes quadros de inflamação dentro de você, ele também está relacionado à cognição e ao mesmo tempo ao seu humor e até mesmo à sua saúde neurológica. Tudo isso dentro do hormônio D. Só que, se tiver tomando cafeína, se prepare para sofrer. Ai. Muito interessante, pessoal. Eu dou risada aqui, mas vocês entenderam o que eu quis passar para vocês. E levem muito a sério tudo isso que eu falei para vocês, porque sua saúde depende. Jogue fora toda essa porcaria e um novo universo se apresentará para vocês. Retenção seminal vai ficar muito mais fácil de vocês praticarem. No FAP vocês vão perceber que vocês vão deslanchar e vocês vão descobrir capacidades que até então eram desconhecidas dentro de vocês. Vocês vão ter todas as vitaminas, minerais, nutrientes. Vocês vão voltar, resumindo, vocês vão voltar a ser original. O que é ser original?
é ser quem o Criador criou vocês para ser, ó. Vocês vão comer e vocês vão ter músculo no corpo de vocês, vocês vão ter saúde na pele de vocês, ó. Vocês podem ficar no sol, queima não, meu irmão. Olha isso daqui, olha o tamanho disso daqui. Vocês vão pegar sol, cara, vocês não vão queimar, por quê? Vocês vão eliminar toda a porcaria da vida de vocês vão eliminar café, vocês vão eliminar cafeína, todo tipo de chá que contém cafeína, e vocês vão viver do quê, então? Vocês podem tomar outro chá, vocês têm que tomar cuidado com desculpa, quem é bom em desculpa e não é bom em mais nada, porque tem muita gente que vai dizer, mas eu vou tomar o quê? Cara, tem tudo que você tomou na vida, menos café. Você entendeu? E menos aquele que contém cafeína. O resto vocês podem tomar tudo, todo tipo de chá, vocês podem tomar água, tome água com sal, ó, eu aqui agora, tô aqui no alto da montanha. Cadê minha garrafinha aqui, ó? Tô tomando água com sal, cara. Inclusive, ó, tá na garrafinha de plástico aqui. Eu perdi minha garrafa de inox lá na academia. O famoso roubaram, né? Vocês já viram roubaram? Aquele homem, roubaram. Roubaram minha canequinha. Eu vou comprar outra, mas eu vou comprar uma de vidro. Mas enquanto isso, ó, trouxe minha água fresquinha aqui, ó, filtrada no barro. Tô tomando, cara. Água com sal, sem nenhum problema. E tem que tomar água com sal todo dia, toda hora, Crispim. Todo dia sim, toda hora não. Às vezes você pode tomar só uma aguinha normal mesmo, que vai matar a sede, vai dar aquela sensação de saciedade boa, sem problema nenhum. Senhores, se vocês chegaram até o final, vocês vão comentar aqui embaixo, ó, eu sou original. Comenta aqui embaixo, eu sou original, por quê? Porque no fim das contas, a missão desse canal chamado A Vida 2% é deixar você original, cara. E pra deixar original, vocês vão ter que tirar um monte de porcaria, ó. Fui no dentista, clareei meu dente, cara, e agora só de saber que isso aqui vai ficar branquinho pro resto da vida, por quê? Porque não tem café mais pra deixar ele preto, deixar ele amarelado. É uma alegria constante também, ao mesmo tempo saber que meu cérebro tá funcionando bem, não tô mais naquela pilha, nada disso, tudo relaxado, cara. Desligar esse daqui, eu vou esticar nesse sol aqui. Tamo junto até depois do fim, comenta aqui embaixo, ó, eu sou original. E larga a porcaria do café e da cafeína. Tamo junto até depois do fim, até o nosso próximo episódio.